programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, no programa de hoje você vai ver 13º salário, a pauta que mobiliza os profissionais da educação neste início de ano. Pimentel, pague o que nos deve, cobram os educadores e educadoras de Minas Gerais. Não daremos arrego. O recado dado é esse e o governo de Minas é cobrado sobre acordos não cumpridos. Não tem arrego, você tira o meu direito e eu tiro o seu sossego. Ano letivo sob ameaça. Se não pagar, a educação vai parar. O que eu posso adiantar é que em 2018 nós iniciaremos o ano letivo em mobilização, em manifestação, e nós não descartamos a possibilidade de uma greve por tempo indeterminado logo no início do ano letivo. As ações do governo, se não se alterarem, a resposta com certeza será essa. Quem luta, educa. Na terceira grande mobilização feita pelos profissionais da educação para cobrar o 13º salário, o recado dos educadores e educadoras foi claro: a educação vai parar se o governo não pagar. Repúdio, indignação e a certeza de que o ano começa com muita mobilização em defesa de seus direitos, entre eles pelo pagamento do 13º salário que o governo de Minas parcelou para os profissionais da educação em 4 vezes. Até agora, ninguém recebeu nada desse benefício, que contemplou outras categorias do funcionalismo público estadual. A notícia de que o governo vai adiar o início do ano letivo para depois do Carnaval, com data prevista para 19 de fevereiro, foi recebida com críticas pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúti. A coordenadora-geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, diz que a categoria está tão indignada que pode até começar o ano letivo em greve. Afirma ainda que o governo tem sim o dinheiro para pagar o 13º da educação. A população mineira precisa entender o que o governo fez, que tem o dinheiro para pagar a educação, ele não pagou por uma opção política. Segundo, pressionar. Nós continuaremos pressionando o governador até que se resolva essa situação do 13º e até que, inclusive, também a questão do pagamento dos reajustes do piso, que nós iniciaremos em 2018 pressionando o governo do estado. Já o Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu o mandado de segurança impetrado pelo Sindiúti no dia 18 de dezembro, no qual o sindicato pedia, em sede de liminar, que o governo pagasse esse direito, que é previsto em lei. A mobilização do dia 27 de dezembro, dia de paralisação de atividades em todo o estado, teve também o propósito de dialogar com a sociedade sobre essa realidade. Você que está aí no comércio, aqui na Afonso Pena, está no trânsito, que está nos vendo, nos ouvindo, aqui são os trabalhadores da rede estadual, também os trabalhadores do IPSENG, na luta por uma coisa que é muito simples, que é básica, que provavelmente todos vocês tiveram, o pagamento do 13º salário. Governador Fernando Pimentel, no nosso caso da educação, mesmo tendo dinheiro da educação para pagar seus compromissos na educação, deixou a educação pela primeira vez sem nenhum pagamento do 13º em dezembro. Nada, ninguém recebeu sequer uma parcela do 13º, anunciou o 13º para pagar em 4 vezes a partir de janeiro até abril, e é por isso que a gente está na rua, na luta por um direito básico, por um direito mínimo, que é o 13º salário, que está previsto na legislação, que tem lei estadual que diz que tem que ser pago em dezembro, e é por isso que a gente está aqui. CUT Minas também critica a postura do governo Pimentel. É greve, é greve, é greve, é greve, é greve, até o Pimentel pagar o piso que nos deve. Isso, Pimentel, é só um recado do que vai acontecer ano que vem. Você está descumprindo o acordo e a nossa categoria pode entrar em greve a hora que quiser, porque acordo assinado não sai caro, governador. Acordo assinado não sai caro, principalmente na educação. Nós destruímos o tucanato em Minas Gerais porque brincou com a educação. Nós fizemos 112 dias de greve pelo piso e vamos fazer mais quantos dias for necessário para pagar o piso, para pagar os nossos direitos. Não
DIFs, nós somos das universidades públicas que também estamos sendo atacados aí por um outro viés, por sermos servidores públicos federais, né? A UFMG foi invadida pela Polícia Federal, os nossos reitores foram presos sem nenhuma prova e causou todo um estardalhaço. E nós, os sindicos, hoje estamos aqui para dar apoio, que é como o Bia disse, mexeu com um, mexeu com todos os servidores. Então, por isso estamos aqui para dar o apoio para esse movimento que está vindo aqui no dia 27 de dezembro. Saiba o que pensam os profissionais da educação sobre o governo Pimentel. É greve, é greve, é greve, é greve, até o Pimentel pagar o piso que nos deve. E nós estamos aqui num protesto em relação ao nosso governador, as atitudes do nosso governador. Se a educação fosse tão importante num país e num estado e num município, todos eles não precisariam de protestos para que se cumpra aquilo que já foi acordado. Eu acho que o que está faltando, o que está precisando é de uma palavra. Chega a ser uma vergonha na cara. Porque a gente como pai, um cidadão, nós temos que cumprir os nossos direitos e a nossa palavra tem que ser lei, precisa de ser lei. Qual o professor que dá uma palavra e depois ele é obrigado a mudar de comportamento por causa de uma ordem? E a gente pensa que o nosso governador, ele não precisaria fazer isso. Não está valorizando a educação? Não valoriza. Deveria já estar valorizando. Eu acho até um absurdo nós já precisarmos de dizer ao nosso governador o que precisa ser cumprido. Aquilo que já foi acordado com o Sindicute, com a classe trabalhadora, eu penso que o que precisa não é criar leis no nosso país e nem no nosso estado, é cumpri-las para que a nossa educação tenha mais respeito, dignidade e ser mais honesto com os nossos profissionais em educação. O governo do estado avançou em alguns pontos, mas deixou outros a desejar. É verdade. E a gente está atento a esse acordo, vamos fazer a cobrança, estamos fazendo a cobrança. Ele tem deixado de fazer o reajuste do piso nos meses de janeiro, e isso está deixando a categoria indignada, e agora, junto com o descumprimento do termo de acordo, o não pagamento do 13º nas mesmas escalas anunciadas para o setor de segurança e saúde no estado. Isso é um desrespeito com o funcionalismo, com os trabalhadores de educação da rede estadual. O que me traz a esse evento é a necessidade e a tradição que o Sindicute tem de debater as contas de Minas aqui na rua, né? Porque muitas vezes, quando a gente debate as contas de Minas nos espaços, num gabinete com ar-condicionado, né? Aí a situação é bem diferente quando a gente vai para a mesa de negociação nessas condições. Aqui nas ruas, a gente mostra para a população a situação do estado, discutimos as contas, mas discutimos também as desonerações que o governo produz, a quem está sendo beneficiado e o prejuízo que os trabalhadores em educação têm dessa forma que está sendo tratada no caso especificamente do não pagamento do 13º salário. Então estamos aqui para fazer esse debate, para tomar as ruas de Belo Horizonte e mostrar para a sociedade mineira que a educação pública merece mais respeito. Nós temos que valorizar a educação, né, esse momento de luta, buscando a igualdade, né, minimamente com as outras categorias do estado, né? Nós precisamos estar mais uma vez nas ruas, né, exigindo do governo, né, que cumpra com a promessa de valorização dos trabalhadores de educação. 4 vezes um pagamento do 13º salário, isso deixou a categoria indignada. E por que educação 4 vezes, né? A gente tem outras categorias que vão ser pagas em 2 vezes, a educação tem uma verba própria, tem repasse federal, né? Então isso foi uma escolha, né, equivocada, né, do governo do estado. Não tem justificativa para se pagar um salário de um auxiliar de serviço básico da educação, de um salário mínimo, pagar
4 parcelas de janeiro até abril. Né? Isso é injustificável. Do 13º fez muita diferença para você? Nossa, e como? A ceia de Natal, os presentes das crianças e por aí vai, né? O professor ele ainda tem um salário não tão bom, mas que dá para fazer alguma coisa. E os auxiliares? Fica mais difícil, né? Que tem filhos também, assim como nós. Então a luta é por todos? Por todos, toda a classe da educação, todas as pessoas que estão envolvidas na educação. É greve, é greve, é greve, é greve, até o Pimentel pagar o piso que nos deve. E é um sentimento de indignação, né? Porque o 13º não é um prêmio, é um direito nosso já conquistado. E nós não recebemos esse ano, depois de um ano de muito trabalho, nós não recebemos o 13º. Então, enquanto nós deveríamos estar descansando agora, nós estamos prontos para a luta de novo, porque se faz necessário. Geli, o que foi mais difícil para você nesse ano que passou? Olha, esse ano foi um ano muito complicado para nós. Nós tivemos um diário eletrônico que não funcionou, não foi nada funcional. Para terminar o ano, nós tivemos que trabalhar nas madrugadas para fechar um diário que não fechava. E ainda, para terminar, a não garantia do 13º, que atrapalhou os nossos planos, né? Muitos colegas já estão devendo esse 13º e não recebendo, gera mais problemas na vida deles. Mais um dia de mobilização, mais uma vez nas ruas, a educação não para. Exatamente. A categoria dos trabalhadores de educação da rede estadual de Minas Gerais volta às ruas para reivindicar o seu direito, o cumprimento do seu direito, que é o 13º. A gente não imaginava que em Minas Gerais a gente tivesse que ocupar as ruas no final de ano para protestar pelo não pagamento do 13º salário. Por que está nas ruas mais uma vez? Porque esse seria o meu primeiro 13º e ele foi parcelado em 4 vezes. Fez muita diferença? Está fazendo falta? Sim, está fazendo falta, porque a gente faz planos para ele e não pega, não sai. Foi decepcionante? Foi decepcionante. O que você espera desse governo em termos de valorização? O que é primordial para você no exercício da sua função ou na sua carreira? O governo tem que priorizar mais os professores, esses funcionários públicos, porque eles é a maior voz do estado, do país, porque eles é a maior influência para todos os estudantes. O governo atrasou, poderia ter planejado lá no início do ano para pagar, a gente sabe que tem o recurso próprio da educação para investir na educação e o governo não cumpriu com esse compromisso, que já assinou vários acordos com a gente anteriormente. Infelizmente, ele nos traiu não pagando o 13º, priorizando algumas categorias e deixando a nós, que é a mais empobrecida, sem salário, que muita gente que ganha aí salário mínimo não tem o 13º, vai ficar com contas atrasadas, fora os outros problemas, pessoas aí que compram pelo cartão do Ipseng na farmácia, não passou o dinheiro para as farmácias, pessoa que tem crédito consignado, o governo debitou na folha, mas não repassou para a financiadora, os nomes estão indo para o SPC, inclusive muitos estão ajuizando ações contra o governo. Infelizmente, eu fico muito triste de estar fazendo manifestação para receber salário, coisa que nunca aconteceu. Vocês então estão indignados, vamos dizer assim? Indignação total, né? Valadares mesmo, né? Eu trabalho em 2 escolas, nas 2 escolas de Valadares que eu trabalho, todo indignado. E no próprio Sindiúte também a gente recebe, né, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, a gente percebe essa indignação, porque nunca aconteceu. Então nós estamos aqui para cobrar do governador, para nos pagar imediatamente e sem esse parcelamento de 25% cada parcela. Choque de realidade. O crime de Mariana, que aconteceu em 5 de novembro de 2015, quando uma barragem da Samarco Mineração, empresa da Vale BHP, rompeu, até hoje continua impune, 2 anos depois dessa tragédia, que continua trazendo problemas para quem foi atingido. Só para relembrar, foram 19 mortos e mais o aborto de uma moradora de Bento Rodrigues, que aconteceu enquanto a jovem corria da lama com outro filho nos braços. Sônia Mara Maranho, do Movimento dos Atingidos por Barragens MAB, faz uma avaliação da situação dos atingidos neste momento,
Lembrando também que essa foi uma tragédia que destruiu a bacia do Rio Doce. Isso de Minas Gerais até o Espírito Santo. Temos uma avaliação no seguinte sentido: quando acontece um problema e ele não é resolvido, principalmente na dimensão que teve o crime de Mariana, isso acaba se traduzindo num processo muito mais problemático, porque um problema vai gerando outro, né? Então nós continuamos hoje com mais de 700 quilômetros do rio contaminado, e quando chove ainda a lama desce. Nós estamos com todo um povo que bebia da água dos rios doces, sem ter hoje acesso tranquilo para tomar dessa água. E as famílias dizem que quando eles vão limpar a caixa d'água, tem embaixo da caixa, no reservatório, muita lama ainda. Então ninguém os convence a tomar a água do Rio Doce, e são muitas cidades que eram abastecidas. Nós temos a empresa, através da Renova, que é a fundação, que hoje tenta fazer um processo de privatização do direito dos atingidos, tenta dizer o que é ser um atingido, tenta criar um marco de negar direitos historicamente conquistados, inclusive, e que quer fazer um processo isolado sem a participação dos atingidos, isso em toda a bacia. Então isso é mais um crime que se renova em toda a bacia do Rio Doce. E ao mesmo tempo, a gente compreende que vai depender muito da organização dos atingidos, principalmente no próximo período. A nossa tarefa em toda a bacia é fazer um processo muito firme de organização, de luta, mas ao mesmo tempo tentar dialogar. Mas a empresa tenta criar suas formas de negociar sem legitimar o processo de organização dos atingidos. E a gente faz oficialmente essa denúncia. Até hoje as famílias estão à mercê de onde vai ser construído o processo do reassentamento das famílias, principalmente de Bento, né? Então, esse é mais um crime. 2 anos depois, a empresa reconstrói os seus diques, cobre parte de Bento Rodrigues e não consegue reassentar as famílias. É um negócio absurdo. 2 anos depois, está na mesma situação. Nesse sentido, a gente sabe que as famílias deixam de viver o seu projeto de vida. Quando elas estavam em Bento, elas tinham todo um processo de organização. Hoje elas estão encarceradas dentro de casas que não são delas, alugadas em Marianas, em condições que não são boas, sem projeto de vida. Então, urgentemente, essas famílias precisam reconstruir suas casas, reconstruir suas vidas e voltar num lugar que seja onde elas consigam colocar em prática os seus sonhos, né? E isso hoje está sendo negado. Enquanto isso, as 2 maiores empresas mineradoras do mundo continuam tendo lucros extraordinários, do Canadá à África, da África ao Brasil. Então a gente denuncia isso no sentido de que precisa ser respeitado o direito dos atingidos de toda a bacia do Rio Doce. Primeiro é tentar construir junto aos atingidos por barragens o direito de saber que eles têm direito. Segundo, organizar uma pauta a partir da concepção dos atingidos. Dizer, nós temos essa demanda porque esses foram os direitos nossos violados. Segundo, se organizar de forma muito profissional, para que inclusive a empresa não venha a desorganizar ou isolar os processos de negociação, né? Que ela tem feito muito esse método, tentar isolar os casos, indeniza algumas famílias e as demais, né, acaba não reconhecendo ou depositando em juízo, e a gente sabe que os atingidos não conseguem ganhar as causas na justiça, né? Então, nesse sentido, é um processo de organização,
de luta e entendendo que o sujeito de todo esse processo tem que ser os atingidos por barragens. A gente entende que minério, água e energia não são mercadorias. Elas devem estar a serviço do povo mineiro, do povo brasileiro, da sua nação. Nós precisamos ser um país soberano e a nossa riqueza precisa ficar no Brasil. E os atingidos, as populações que produzem essa riqueza e que hoje são atingidos, precisam ser respeitados. Momento CUT Minas. A Frente Brasil Popular prepara uma série de mobilizações para os dias 23 e 24 de janeiro, quando Luiz Inácio Lula da Silva será julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. O julgamento, segundo o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, João Pedro Stedley, é mais um golpe da elite ao povo brasileiro. Ele diz que isso é manobra para tirar Lula do processo de disputa das eleições deste ano e que eleições sem Lula é fraude. O golpe que está em curso é uma articulação da burguesia para ela jogar todo o peso da crise sobre a classe trabalhadora. Porém, o plano deles, e eles sabem, precisa de mais tempo. Eles não podem tentar fazer todas as estripulias aí para a reforma da Previdência, para a reforma trabalhista, e em outubro de 18 devolver o poder às forças populares, que são representadas nesse momento pela candidatura Lula. Então faz parte do plano já planejado em 2014, segundo a denúncia da própria Janaína Pascoal, que foi a autora do impeachment, já faz parte desde 2014 essa estratégia da direita e da burguesia de impedir que o Lula pudesse ser candidato em 18. Então eles tomaram a decisão, o Lula não pode ser candidato. Bom, a partir dessa decisão, eles foram construindo. Como é que nós podemos impedir? Matá-lo não podemos. Doente ele não está, se escapou do câncer. A única forma que eles têm de impedi-lo é ficar inventando o processo. E o coitado faz, desde que saiu do governo, em 2010, 7 anos de um combate da mídia, do judiciário, vários processos, um mais estapafúrdio do que o outro, todos construídos à base de delação ou presunção. Por isso que é fundamental, faz parte do processo de democratização do país, nós defender a candidatura do Lula. Nós sabemos que, inclusive, provavelmente nas próximas eleições, a esquerda pode ir dividida para as candidaturas. O PSOL certamente vai querer lançar candidato, eu falo até em seu Boulos. A Marina, que não é tão de esquerda, vai ser candidata. O PDT vai lançar o Ciro. Mas isso é um direito legítimo. Cada força pode lançar o seu candidato. Mas o Lula, ele é a expressão da vontade do povo brasileiro, muito maior que o PT, muito maior que a esquerda. Por isso é uma obrigação de todas as forças populares nós fazer uma defesa contundente. Me alegro que hoje está na imprensa e o Moro dizendo que não pediu a prisão dele por prudência. Me alegro, sinal que ele ainda tem juízo. E ai de você, Moro, se inventar e pedir a prisão dele, porque nós vamos cercar a Justiça Federal em todos os lugares do país. E já aproveito para conclamar, se houver alguma outra medida que prejudique o Lula, nós devemos em todo o país ir nos fóruns, cercar os fóruns, fazer manifestação democrática para demonstrar para a população que o poder judiciário no Brasil é um poder monárquico, não democrático. Inclusive, em muitas instâncias, é um poder familiar, que o juiz passa de pai para filho. É uma vergonha. No futuro, quando nós tivermos uma Assembleia Constituinte, nós vamos ter que fazer uma reforma do judiciário profunda. É uma vergonha que o Brasil ainda não tem um poder republicano. Um juiz de segunda instância tem um cargo vitalício. Desde quando? Não. Teria que respeitar regras de ser eleito, ter mandato. Não.
para que haja mais transparência e mais democracia. Mas, independente do Poder Judiciário e do Moro, conclamo a toda a militância e a todo o povo a ficarem atentos para nós defender esse direito que o Lula tem. E eu espero que o Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre, na minha terra, nós vamos fazer pressão para que, quando a apelação dos advogados do Lula chegar lá, eles reformem essa sentença, assim como já reformaram a sentença do Vacari. Por isso, você que está em casa, reproduza esse papel, bote no blog, bote nas suas redes, faça alguma coisa. Se você não puder se manifestar, nos ajude pela internet. Toda a solidariedade ao companheiro Lula. Calendário de lutas. Sindicato defende a importância do respeito à profissão. Sindiúti cobra do governo de Minas reajustes do piso salarial e retroativos. Falta de negociação, silêncio e omissão são denunciados. Ainda em conflito com a decisão do governo de fazer tratamento diferenciado no que se refere ao pagamento do 13º salário, os trabalhadores e trabalhadoras em educação enfrentam novos problemas. O governo do estado anunciou que o início do ano escolar, previsto para o dia 1º de fevereiro, vai acontecer dia 15 de fevereiro. O objetivo é economizar ao deixar de pagar parte do salário para mais de 130 mil contratos temporários, além de extensões da carga horária de servidores efetivos. Também deixará de arcar com despesas com transporte e alimentação escolar por quase um mês, considerando que o ano letivo só irá começar mesmo no dia 19 de fevereiro. Mais uma vez, a opção do governo do estado prejudica trabalhadores e trabalhadoras que recebem os mais baixos salários e, segundo o Sindiúti, estabelece uma precarização sem precedentes na rede estadual. Beatriz Cerqueira, coordenadora geral, diz que a categoria começa o ano mobilizada. O que eu posso adiantar é que em 2018 nós iniciaremos o ano letivo em mobilização, em manifestação, e nós não descartamos a possibilidade de uma greve por tempo indeterminado logo no início do ano letivo. As ações do governo, se não se alterarem, a resposta com certeza será essa. Olha, a nossa esperança é que o governo ainda abra um diálogo com o Sindiúti, com o funcionalismo como um todo, e possa ainda rever, através de um aumento de arrecadação e de esforço do governo, o pagamento do 13º, que não seja em 4 parcelas, como foi divulgado. Então, o primeiro passo é retomar as negociações e o diálogo com os trabalhadores de educação. A educação foi fundamental para a eleição do governador Fernando Pimentel e todo mundo sabe disso, e o próprio governador. Então, há que se ter agora uma retomada desse diálogo e um esforço que seja único para que esse 13º seja pago e não nas 4 parcelas anunciadas. Essa é a expectativa que nós temos. E sentar à mesa é o primeiro passo para que isso possa acontecer. Não tem arrego, você tira o meu direito e eu tiro o seu sossego. Escola sem partido é o fim. Não queremos uma escola que segregue o aluno e coloque mordaça no professor e na professora. A escola sem partido, para o professor Adilson Dumont, é o esvaziamento do discurso político da educação, tirando a sua premissa de formar cidadãos. Olha, a meu ver, é apenas a ponta do iceberg. Eu vejo como se fosse um tripé, o que eu vou chamar de despolitização da educação brasileira, né? O esvaziamento do discurso político. Por quê? Você tem um tripé. A escola sem partido, a meu ver, é apenas um dos outros 2. Porque você tem a reforma do ensino médio, que tira matérias sérias, que leva ao senso crítico, né, como filosofia e sociologia, estão sendo deslocadas, né, da sua importância histórica. E também tem a questão de gênero, né, que é outro esvaziamento do discurso político da educação. Então, a meu ver, na minha opinião, modesta opinião, trata-se de 3 medidas para esvaziar o discurso político mesmo, né? Tirar a vocação primeira da educação, que é formar cidadãos para a cidadania. Você esvazia o discurso político com questão de gênero, uma questão de preconceitos, escola sem partido, esvaziamento político, e a reforma do ensino médio. É a morte do senso crítico, na verdade, né? Até o próximo programa. Obrigada pela audiência.